Gostaria de trazer mais uma palavra, também não estava nos meus planos, mas o Senhor me incomodou. Então, eu vou estar dando início com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu entro na Tua presença, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço toda a sabedoria, Senhor Deus. Em primeiro lugar, te peço toda a reverência, Senhor, que eu esteja reverente à Tua palavra, Senhor Deus, que eu possa expor a Tua palavra segundo a Tua vontade e não a minha, Senhor Deus, porque quem me direciona a expor a Tua palavra, Senhor, é somente a Ti. Então eu entrego tudo nas Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, a palavra de hoje, ela me fez refletir em relação ao vídeo que eu fiz ontem. Assim, eu gostaria de estar comentando, né, em relação às coisas que eu falei ontem no vídeo anterior, em relação a pecados, né. Primeiro, vou estar lendo aqui a palavra que Deus ministrou no meu coração. Se você quiser me acompanhar em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Essa palavra, ela nos repreende em relação aos nossos pecados, que quando nós deixamos de expor os nossos erros, os nossos pecados, nós não obtemos prosperidade da parte de Deus. Assim como eu disse ontem naquele vídeo, quando nós somos reverentes às autoridades, segundo a palavra, nós estamos aplicando a prosperidade na nossa vida. Porque aquela palavra de ontem, ela diz que na terra que nós habitarmos, nós seremos prósperos. E aqui cumprimenta. Só que assim, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Talvez você, né, tenha aí um pecado que você acredite que seja coisa pequena, como eu estava comentando ontem no vídeo em relação às minhas preocupações, assim, é algo que eu disse que eu ainda tenho, que eu ainda sinto, mas Deus tem tratado isso comigo. E cada dia que passa, isso tem diminuído. O que acontece? Quando Deus quer modificar as nossas vidas, Ele não vai mudar de uma hora para outra. É com o decorrer do tempo. Isso leva dias, dia após dia. Então, nós precisamos tomar posição diante daquilo que nós não queremos para nós. Qual é o pecado que o inimigo tem colocado na sua vida? Que você olha e você diz, para mim, eu não vou conseguir. Para mim vai ser difícil. Ou talvez você tenha tentado, né, várias vezes se libertar disso, mas o que acontece? O inimigo tem te tentado tanto nessa área que você desistiu. Né? Você perdeu as esperanças, você olha e você vê, nossa, mas por que eu vou insistir em algo que eu não tô tendo prosperidade? Deus me atentou nessa palavra. Assim, quando se você quiser me acompanhar aí, aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Qual é a condenação que Satanás tem colocado diante de você para te fazer desistir de abandonar aquilo que não é certo? A direção do Senhor, né? No que você tem colocado a tua confiança, como eu disse ontem naquele vídeo, em relação à preocupação. Deus trabalhou tanta coisa na minha vida, que em outros tempos, hoje, eu não teria a ousadia de chegar aqui e estar expondo isso. Porque você chegar diante de todos e confessar que você foi um ladrão, né? Que você foi uma pessoa que não andava segundo a vontade do Senhor, é difícil. Não é para qualquer um. Mas a palavra do Senhor afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qual é a condenação que Satanás tem trazido para a tua vida?
Do que Satanás está tentando te acusar? É tempo de modificarmos aquilo que pode ser mudado na nossa vida. Quando eu confessei ontem que Deus precisava tratar comigo esse negócio de preocupação, eu estava confessando um pecado. E eu tive uma experiência tão boa hoje, mas tão boa que hoje eu tive um sentimento de confiança no Senhor. Aquela preocupação caiu por terra. O que Satanás tem colocado diante de você para tentar te acusar? Quando eu venho aqui para trazer a palavra, eu não venho aqui para discutir com alguém, para trazer discussão com ninguém. Eu venho aqui somente para expor aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. Até porque a própria palavra diz que quando nós dizemos que somos Cristo, nós estamos pecando. Que nem aquela passagem de João, aqui na Bíblia, que ele dizia, ele falava para as pessoas lá que ele não era Cristo. E todo mundo olhava para ele, mas ele é o Cristo. Chegava diante dele, João, você é o Cristo? Ele, não sou o Cristo. João, você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Nós precisamos tomar cuidado. No que você tem confiado? Nas palavras que chegam ao teu ouvido? Nas coisas que o inimigo coloca no teu ouvido? Nós precisamos revestir a nossa mente. Qual é a seta que o inimigo tem lançado na tua vida? O inimigo tem tentado te colocar como doente? Como louco? Que precisa tomar remédios, né? Porque as coisas de Deus são loucuras para o mundo. É loucura para o mundo. É tempo de renovarmos a nossa mente, renovarmos a nossa boca também. Porque quando nós proferimos que alguém está louco, como eu disse, como eu tenho dito, quando palavras negativas saem de nossas bocas, certamente aquilo volta para a gente. Se nós não estivermos revestidos de toda a palavra do Senhor, aquilo volta para a gente. Que tipo de servo você tem sido? Aquele que profana contra o seu irmão? A própria palavra diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que nós estamos amando? O nosso orgulho? A nossa altivez de espírito? Porque tenho anos de conhecimento da palavra, então eu tenho o direito de falar o que eu penso. Eu, Luciana, não tenho o direito de falar o que eu penso. Eu tenho o direito de falar o que a palavra diz, não o que eu penso. Eu não sou Cristo, eu não sou Jesus de Nazaré, como eu tenho dito aqui. Eu me espelho naquilo que ele foi. Eu tento me espelhar. Porém, preciso adquirir esse aperfeiçoamento, que só ele pode me dar, dia após dia. Qual é a condenação que Satanás tem te acusado? Qual é a vergonha que você tem passado? Você tem andado nas ruas de cabeça baixa? Porque alguém está te chamando de louco? Porque alguém está querendo te oferecer remédios? É tempo de olhar para dentro de nós. Quem sou eu para jogar pedras no meu próximo? Eu vivi o que ele passou? Eu senti o que ele sentiu? Eu, como Luciana, eu já tive a experiência de estar dentro de uma prisão. Eu tenho a ousadia de dizer que não é um lugar bom para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Que nós sejamos atentos nas nossas palavras, nas nossas condenações. Porque é triste você ter um parente, um amigo, seja lá quem for, um membro da tua família dentro de um presídio, você ter que ir lá ver. Mas quem somos nós para falar alguma coisa? Quem somos nós para julgar alguma coisa? Quem somos nós para proferir palavras torpes diante do nosso próximo? Será que aquele que tem buscado expor a verdade tem que sair como louco? Aquele que quer expor a verdade, ele tem que tomar o remedinho dele? É tempo de buscar sabedoria, conhecimento. Tome cuidado ao sair julgando as pessoas.
Não é porque você não come carne, que você não come vegetais, como eu disse ontem, que você é santo. Santidade, ela é adquirida dia após dia. Não é de uma hora para outra. Não é que eu vou deixar de ser preocupada de um dia para o outro. Isso Deus vai trabalhar no meu coração dia após dia. Como a própria palavra diz, que a vereda dos justos, ela brilha dia após dia. É tempo de buscar, olhar para nós. Quem sou eu, Luciana? Quem sou eu, Luciana, para chegar e expor pecado de alguém? Não sou nada. Não sou ninguém. Por quê? Porque eu sou um ser humano habilitado a todas as falhas do mundo. Quantos de nós nos temos nos deixado enganar pelas coisas que nós ouvimos? Pela falta de conhecimento de outras pessoas transferidas a nós? Deus quer trazer renovo para a nossa vida. O que o inimigo tem te acusado? Por que o inimigo tem usado pessoas para te acusar? Dizendo que você é louco, que você precisa tomar remédio? Não é porque você tem um pecadinho que você vai condenar o seu irmão que tem um pecadão. A própria palavra diz, se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel para nos purificar. O que o inimigo tem te acusado? A palavra diz que não há condenação para os que estão em Cristo. No que você tem acreditado? Nas coisas que você ouve por fora? Ou você tem acreditado na palavra de Deus? Ou você tem condenado o seu irmão porque ele não convive mais junto com você? Será que você não está levantando falsas conclusões? Você sabe o que motivou o seu próximo a se afastar de você? Talvez seria muito da vontade dele estar perto de você, contemplando o templo que você também contempla. Mas você não sabe o que está acontecendo e o que você está fazendo? Julgando. Levantando suas conclusões, né? Como que eu posso pedir para alguém revestir a sua mente do capacete da salvação se eu estou levantando falsas acusações na minha mente? Aqui em 1 João mesmo, no capítulo 2, do versículo 27, eu gostaria de estar compartilhando esses versículos 27 e expor aqui um comentário em relação a esse versículo. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. O próprio versículo aqui expõe. Não precisam que alguém os ensine. Quem está te direcionando a buscar a palavra? Estão te direcionando a buscar a palavra verdadeira, como diz aqui? Ou estão te direcionando através de coisas que chegam ao seu ouvido? É tempo de colocar a mão na nossa consciência, se é que isso pode ser feito, e refletir em relação aos nossos julgamentos. Eu, Luciana, não sou Cristo. Talvez jamais serei. Mas o que eu venho trazer aqui é o que eu busco conhecer daqui, ó. Que não faz muito tempo que eu busco isso aqui para trazer aqui em público. Mas que eu tenho intimidade com isso aqui já é anos. Anos. Só que de uma coisa eu sei. Eu posso ter 30, 40, 50 anos. Eu posso conhecer toda a Bíblia. Mas se eu não tenho intimidade verdadeiramente com aquele lá de cima, não tem nada. Como eu venho dito, eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu, Luciana, não sou nada.
Do que nós estamos nos sentindo feridos, machucados? Das coisas que nós estamos ouvindo? Porque o inimigo, ele é astuto. Ele quer nos cegar daquilo que Deus expõe na nossa frente. Aí cabe a mim, cabe a você decidir o que você quer para a tua vida. Mas a própria palavra diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. No que você tem acreditado? O que você tem deixado de fazer por acusações? É tempo de renovarmos aquilo que é positivo na nossa vida. É tempo de avaliarmos se as coisas que estão chegando ao nosso ouvido são coisas que verdadeiramente procedem da palavra de Deus. Porque, como eu disse, tem pessoas que eu admiro, e muito. A minha vontade era estar com eles neste momento. Só que, infelizmente, devido a algumas circunstâncias, eu não posso estar. Mas assim, se eu não posso estar, qual é a seta que o inimigo está lançando na minha mente para que eu pense coisas que não existem? Se a própria palavra me diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ontem eu disse que Deus precisava tratar comigo em relação à preocupação. E hoje eu tenho aqui, claro, que isso hoje não está completo. Mas eu creio que Deus está tomando providência. Eu não tomo atitude diante das minhas preocupações. Então isso significa que eu tenho o quê? Reverência, fé e confiança no Senhor. Porque do que adianta eu ter fé e não ter confiança? Porque se eu não tenho confiança, o que eu vou fazer? Eu vou correr naquele lado que está mais fácil para mim. Deus, ele pode mudar algo na última hora. E se ele não mudar? É porque não é da vontade dele. Então não cabe a mim tomar decisões precipitadas. Cabe a mim colocar a minha confiança diante da minha preocupação. Porque quando eu coloco a minha confiança diante da minha preocupação, eu estou dando um passo de reverência em direção àquilo que o Senhor me ensinou. Não é em direção às coisas que eu ouço. É tempo de renovar na nossa mente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De todas injustiças. Não é uma, não é duas. Não é glutonaria, não é só pecado, não é só roubo, não é só um, são todas injustiças. Só que isso não provém de uma hora para outra. Não é assim, no estalar de dedos. É dia após dia. Hoje, em relação a ontem, ao meu pecado, eu já dei um nível acima. Porque o inimigo, ele testa. Ele nos testa. Antes de deixarmos de estar preocupados com as coisas, nós precisamos confiar. Não é porque eu tô preocupada que eu vou ir tomando qualquer tipo de atitude. Né? Eu cheguei até um nível que para mim tá bom. Não é porque eu estou preocupada que eu vou voltar para trás. A não ser que isso de última hora
Deus me direcione a voltar atrás. Deus, não sou eu, Luciana, porque a minha vontade não existe mais. Em primeiro lugar da minha vontade está a minha reverência. Eu não posso, de forma alguma, voltar atrás naquilo que Deus tem que tratar comigo. Talvez nem seja comigo, talvez seja com outras pessoas também. Porque uma pessoa ferida, ela fere as outras que estão à sua volta. Como que eu posso acusar alguém, né? Como que eu posso julgar alguém se eu não senti, eu não passei pelo que o outro passou? É tempo de refletir. Porque a palavra diz, não julgueis para que não sejais julgados. Quem que eu estou julgando? Quem que a Luciana está julgando? Pelo amor de Deus, gente, se eu estou julgando alguém, chega em mim e fala. Porque eu, da minha parte, eu quero deixar bem claro aqui, eu não quero julgar ninguém. Eu quero trazer aqui, como eu disse, e vou dizer de novo, aquilo que Deus tem feito na minha vida. Para que isso sirva de exemplo para outras pessoas. Quem sou eu para chamar o meu próximo de louco? Quem sou eu para falar que o meu próximo tem que tomar remédio? Se bem que isso aí eu já ouvi várias vezes. Já tô até acostumada, isso já nem me abala mais. Mas assim, o que tem me motivado a proferir essas coisas da minha boca? Deus precisa tratar alguma coisa comigo? Dá uma pensadinha, dá uma refletida aí. Porque quando eu me deparei num estado de julgamento, em que eu julguei alguém, né? Que eu me lembre, não devo ter julgado ou julguei, eu não me lembro. Mas se eu julguei, eu peço perdão. E outra coisa, se eu julguei, pode ter certeza que um dia depois, ou mesmo depois de ter falado, eu parei para pensar. Se eu estou julgando aquilo que eu estou vendo, qual é o problema que tem comigo? Qual é o problema que tem comigo? Porque quando eu julgo alguém, eu estou com um problema. É tempo de refletir. É tempo de renovar a nossa mente. Do que adianta eu estar revestida com o capacete da salvação e estar com a mente toda podre, poluída? Só que a palavra aqui, ela é bem clara. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como que eu posso pegar e dizer que eu não tenho pecado, sendo que eu tenho? Eu estou fazendo de Deus mentiroso. Qual é o melhor para mim, Luciana? Falar a verdade, falar que eu sinto um pouco de preocupação, sim, em relação à minha vida. Ou mentir? Dizer que eu não me preocupo com nada. Que Deus provê tudo. Certamente Ele provê. Mas é normal para aquele que tem buscado ao Senhor ter qualquer pecado que seja, não só esse. Qualquer pecado que seja que Deus precise tratar. É tempo de renovarmos a nossa mente. Julgar menos. Motivar mais. É essa palavra que eu queria trazer. Eu espero que ajude, né? Porque, como eu disse, não quero debater, não quero discutir, não quero entrar em contradição com ninguém, não quero forjar caráter de ninguém, porque quem sou eu para forjar caráter de alguém? Não sou nada, não sou ninguém. Então o que eu quero é trazer ajuda. Porque assim como teve pessoas que me ajudaram nessa área, eu creio que também eu poderei ajudar as pessoas nessa área através da minha vida. Não através das outras vidas, é através da minha vida. Eu não sei o que você tem passado. Talvez alguém tenha te acusado também
Tem olhado para você e te chamado de louca? Né? Tem dizido para você que você precisa tomar remédios? Não acredite nessas coisas que Satanás tem colocado diante de você, não. Acredite no que a palavra diz que você é. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso que eu queria trazer e vou estar encerrando. Senhor Deus, eu encerro essa palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus e te peço, Senhor, que traga no coração das pessoas somente aquilo que seja da tua vontade e não da minha vontade, porque eu não estou aqui para agradar ninguém, eu não estou aqui para discutir com ninguém, eu não estou aqui para proferir caráter de ninguém, muito menos para forjar caráter de alguém, mas eu estou aqui para trazer a sua vontade, a sua verdade, Senhor, e que a minha vida seja exemplo, Pai. Se não é exemplo ainda, mas eu creio que vai ser, porque o Senhor está diante de mim, o Senhor é quem tem me direcionado. Então, no nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.